Nós estamos trabalhando uma série de mensagens intitulada No Cenáculo. Essa é a segunda mensagem. Eu vi várias pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez, né? Eu vi algumas pessoas aqui, eu vi algumas pessoas aqui, lá no fundo vi a Paula, tem ali também, tem aqui, eu estou vendo pessoas novas. Então sejam muito bem-vindos, Deus abençoe você. Como você viu no aviso, existe um aplicativo da igreja. Nesse aplicativo é possível ter acesso a todas as mensagens. Você também pode entrar no YouTube, né? Maranata IPI. Quando você entra ali no YouTube, você também tem acesso a todas as mensagens. Então, se você não esteve conosco e quer entender um pouquinho do que falamos semana passada, então entre aí depois no YouTube, na sua casa ou no Facebook, e veja a mensagem da semana passada. Ao se aproximar da festa da Páscoa, Jesus pediu para 2 dos seus discípulos entrarem em Jerusalém, a fim de providenciar um lugar onde eles pudessem se reunir para celebrar a festa mais importante para os judeus, que era a festa da Páscoa. Os discípulos fizeram como o Senhor Jesus tinha ordenado. 2 deles entraram em Jerusalém, não sabemos os nomes, mas entraram em Jerusalém, se depararam com um homem que estava saindo com um balde de água, e ali perguntaram para o homem onde eles poderiam celebrar a Páscoa. E este homem levou então esses 2 discípulos até uma sala ampla, num andar superior, uma sala ampla, toda mobiliada, prontinha. E ali, essa sala era uma sala reservada para jantares, reservada para banquetes. Era chamada pelos romanos de cenáculo. Cena é janta, cenáculo é o lugar da janta, onde se come a janta, a sala de jantar, como nós costumamos chamar, sala de refeições, de banquetes, onde cabia muitas pessoas para a refeição principal do dia. Ali naquele lugar, Jesus amou seus discípulos. Essa foi a mensagem da semana passada. Jesus amou seus discípulos e amou seus discípulos até o fim. Ali Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ali Jesus teve que apontar qual era o traidor, ali Jesus instituiu uma refeição, que é a refeição que nós vamos celebrar hoje, que é a ceia. Ali ele mostrou como deveria ser feito e como eles deveriam fazer por todo o tempo. Ali também ele deu as últimas instruções, porque estava perto da sua partida, aquela era a sua última noite. Então ele deu as suas últimas instruções, falou a respeito da sua ida, falou também a respeito da vinda do Consolador. Com toda certeza, aquela noite, aquela refeição, aquela Páscoa tinha sido uma noite toda especial, toda diferente. Mas em seguida aconteceu uma reviravolta. Eles cantaram um hino e saíram para um jardim, para um olival, um campo de oliveiras, próximo de Jerusalém, do lado de fora das muralhas. E ali Jesus teve um tempo para orar, para buscar a presença do Pai em oração. Mas no momento em que Jesus estava orando, Judas chegou com muitos soldados para prender Jesus. E ali Jesus foi levado às principais autoridades religiosas daquela época, aos principais sacerdotes, ao sumo sacerdote. E tudo aconteceu de forma muito rápida. Jesus foi preso, Jesus foi levado até os principais sacerdotes, Jesus dali foi para governadores, para rei, Jesus voltou novamente, foi levado de um lado para o outro, e no meio do caminho Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, ele sofreu muito já nesse percurso. No meio desse processo também ele foi vestido como um rei, já que as pessoas diziam que ele era o rei dos judeus. Então ele foi vestido como um rei, foi colocado um manto sobre ele, também uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Quando olhamos então para esse cenário, para este momento, enxergamos muito sangue, muita dor, muitos hematomas, muita agonia, muito sofrimento. Para completar, a multidão escolheu a sua pena. Ele deveria morrer, ser crucificado. Uma cruz foi providenciada para que ele pudesse carregar. Não apenas seria uma execução, antes deveria ocorrer um desfile de horrores. Jesus deveria carregar aquela cruz até o Calvário, percorrer algumas das principais ruas de Jerusalém, que estava lotada de gente.
deveria descer o vale, subir o Calvário para ser executado, para ser crucificado. Poucas horas depois de ser preso, Jesus já estava na cruz. Cerca de 6 horas depois, todo o processo da prisão, julgamento, condenação, até ser crucificado, em torno de 6 horas isso durou. E Jesus sofreu outras 6 horas, vindo morrer no meio da tarde de uma sexta-feira terrível e triste. Seu corpo foi retirado às pressas daquela cruz, sepultado num lugar ali perto, num túmulo emprestado. A pedra foi selada, os guardas romanos foram colocados ali para guardarem o corpo, para que ninguém pudesse violar a sepultura e retirar o corpo de Jesus, mas nada disso adiantou. Ao raiar do sol, dos primeiros momentos do primeiro dia da semana, enquanto as mulheres caminhavam para o sepulcro a fim de preparar melhor o corpo de Jesus, houve um terremoto. Deus enviou um anjo dos céus para rolar aquela pedra. Os guardas tremeram de medo e desmaiaram, e quando as mulheres chegaram, encontraram a pedra revolvida, o túmulo vazio, os guardas desmaiados como mortos. Jesus havia sido ressuscitado dos mortos, ele estava vivo. As mulheres foram as primeiras a tomarem ciência a respeito disso. Pedro e João depois foram até o túmulo para checar a notícia. De fato, o túmulo estava vazio, mas ao mesmo tempo ninguém tinha noção de onde estava o Senhor. Eles não viram os anjos, como as mulheres tinham relatado, viram apenas panos e lençóis, além de um túmulo frio e vazio. Hoje nós vamos meditar numa segunda cena que acontece no cenáculo. Se semana passada meditamos no momento da ceia, quando Jesus se reúne com seus discípulos para instituir ali a ceia e ter um momento de amor para com eles. Hoje nós vamos para um outro momento, quando Jesus aparece no meio dos discípulos que estão reunidos no cenáculo, no final da tarde daquele dia. O evangelista João, no capítulo 20, no verso 19, nos diz o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Jesus havia ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana. Ao cair da tarde daquele mesmo dia, ele foi ao encontro dos seus discípulos que estavam reunidos no cenáculo com as portas trancadas. O que está em cena tem a nos ensinar algumas coisas. O que podemos aprender a olhar para este momento, para este encontro de Jesus com seus discípulos, pode nos trazer algumas lições preciosas para as nossas vidas. E eu quero, se semana passada eu falei sobre o amor de Deus, hoje eu quero falar com você sobre o consolo de Deus. Ele é aquele que nos consola. E eu vou dividir essa mensagem em apenas 2 tópicos, apenas 2 momentos. Quando eu olho para essa cena, o primeiro detalhe que me salta aos olhos é o medo dos discípulos. Diz o texto que os discípulos estavam com medo por causa dos judeus. Eles estavam com medo porque os líderes dos judeus, os sacerdotes, tinham conseguido tramar a morte de Jesus. Jesus fora preso, julgado à morte em poucas horas, numa das festas mais importantes, com uma cidade lotadíssima. Menos de 12 horas e Jesus estava totalmente morto, sendo retirado da cruz. O que estava no coração daqueles homens no cenáculo era: se tinham feito aquilo com o mestre, o que é que os líderes poderiam fazer com eles, que eram os seus discípulos?
Jesus, que era uma figura tão conhecida, tão importante, tão reverenciada pelas pessoas, que tinha feito bem para tanta gente, que tinha operado tantos sinais e maravilhas, que tinha abençoado tantas pessoas, se prenderam Jesus e mataram a Jesus, o que esses homens seriam capazes de fazer com os seus seguidores, com os seus discípulos, que eram meros figurantes sem valor? Os discípulos estavam reunidos no cenáculo com portas trancadas, pois do lado de fora os judeus estavam com sangues nos olhos, preparados para acabar com a vida deles. Então, num primeiro momento eu posso dizer que eles estavam com medo de ser da perseguição que a qualquer momento poderia acontecer. Eles também seriam perseguidos, eles também seriam mortos. Era a sequência lógica daquilo que estava acontecendo naqueles dias. Mas quando eu olho também, eles estavam com medo dos judeus, pois uma mentira estava correndo pela cidade. Enquanto as mulheres estavam indo na direção dos discípulos para avisar que Jesus tinha sido ressuscitado dos mortos, os guardas estavam indo na direção dos líderes religiosos para dizer o que tinha acontecido. Então, enquanto as mulheres caminhavam na direção do cenáculo, para contar aos discípulos que Jesus tinha sido ressuscitado, os guardas que estavam lá desmaiados, acordaram e foram na direção dos líderes religiosos para dizer o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Houve um terremoto, um anjo, eles olharam, a pedra estava sendo removida, eles olharam e havia um anjo removendo aquela pedra, tirando a pedra do lugar, e eles, diante do medo, diante daquela situação, eles desmaiaram e ficaram como mortos. E quando acordaram, o corpo de Jesus não estava mais lá, e como Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar, então era muito provável que aquele anjo tinha vindo para ressuscitar Jesus, ou seja, era isto que tinha acontecido. Então eles vão até os líderes religiosos para contar o que tinha acontecido, mas essa versão da história não podia ser contada. Os judeus não podiam ouvir isso. Então os líderes religiosos deram uma grande soma em dinheiro para que aqueles guardas dissessem uma outra versão. Eles diriam que enquanto estavam dormindo, de madrugada, enquanto estavam dormindo, os discípulos de Jesus tinham ido até aquele lugar e retirado, tinham furtado o corpo de Jesus e escondido o corpo de Jesus. Era esta versão que eles deveriam contar agora para as pessoas, e esta versão deveria percorrer todas as bocas, chegar a todos os ouvidos, inclusive aos ouvidos do governador, dos principais governantes daquela época. Todos deveriam saber que os discípulos eram os responsáveis pelo furto do corpo de Jesus e por esconderem o corpo de Jesus. Ou seja, existia uma mentira que estava sendo contada naquela cidade, e os discípulos então estão com medo, trancados dentro do cenáculo com medo, porque existe uma mentira. Se estão dizendo que nós roubamos o corpo, nós estamos sendo acusados de roubo, nós estamos sendo acusados de ocultação de cadáver, nós estamos sendo acusados de violação de um sepulcro, nós estamos sendo acusados de contar uma história fantasiosa a respeito de uma ressurreição que não aconteceu. Então essa mentira de repente vai cair no ouvido de todas as pessoas, e os judeus virão contra nós para nos matar, porque nós estamos contando uma mentira que vai prejudicar a fé deles. Então, eles estão com medo, trancados com medo da perseguição e com medo dessa mentira que estava já circulando na cidade. Mas também eu não posso me esquecer que os discípulos provavelmente estavam trancados ali naquele lugar com medo, porque eles estavam se sentindo sós. Durante 3 anos eles caminharam ao lado de Jesus. Durante 3 anos, em todos os momentos, inclusive nos momentos de maiores dificuldades, Jesus sempre esteve ao lado deles. Jesus sempre esteve com os seus discípulos. Mas agora eles estavam sozinhos. Desde o momento em que Jesus foi preso, levado para ser julgado, foi condenado, foi crucificado, morto, seja desde a madrugada da sexta-feira, eles não tinham mais a presença do Mestre, eles não tinham mais o Senhor Jesus, eles estavam sendo privados da sua presença, eles estavam sozinhos e estavam com medo.
sem outros momentos que eles passaram por grandes dificuldades, e podemos recordar alguns. Eles estiveram certa vez num barco, atravessando o mar da Galileia, e de repente veio um vendaval como uma grande tempestade, e eles estavam ali remando durante horas, e quem apareceu vindo sobre as águas para acalmar aquele vento? Jesus esteve presente. Ou em outro momento, quando eles estavam atravessando também o mar da Galileia, uma tempestade veio sobre eles, eles estavam naufragando, enquanto Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus, e Jesus então estendeu os braços e acalmou a tempestade. Ou em outro momento, quando eles estavam sofrendo, porque havia um menino que tinha sido trazido a eles, porque ele estava endemoniado, eles não conseguiram lidar com aquele menino, de repente desce do monte Jesus, e Jesus então expulsa o demônio daquele menino, vem exatamente no momento de sufoco, no momento de grande dificuldade, quando muitas pessoas estavam ali sufocando, Jesus aparece para resolver a situação. Mas agora Jesus não estava. Desde sexta-feira, Jesus não está mais presente, eles estão sozinhos, totalmente sozinhos. Então, quando eu olho para esse texto, há um motivo porque eles estavam trancados naquele cenáculo. Eles estavam ali por conta de perseguição, por conta de mentiras, porque estavam se sentindo sós. E Jesus estava ciente de tudo isso, e por isso foi ao encontro dos seus discípulos. Se os discípulos estavam com medo dos judeus, se eles estavam com medo do preço a ser pago, se eles estavam com medo de serem perseguidos até a morte, se eles estavam com medo diante das mentiras que estavam sendo contadas, se eles estavam com medo diante da ausência de Jesus, então Jesus toma a iniciativa e vai ao encontro dos seus discípulos. Jesus foi ao encontro dos discípulos para tirar o medo. Eles não precisavam temer a morte, eles não precisavam temer a perseguição, pois Jesus tinha vencido a perseguição, Jesus tinha vencido inclusive a morte, Ele estava vivo. Eles não precisavam temer as mentiras, pois a mentira logo cairia por terra, porque Jesus estava vivo, Ele tinha ressuscitado dos mortos, e estava ali, aparecendo aos seus discípulos, e depois apareceria a muitas pessoas, seriam testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Ele estava vivo, apesar de um corpo diferente, um corpo glorificado, um corpo que era capaz de aparecer e de desaparecer no meio deles. Jesus estava vivo, Jesus era real. Eles não precisavam ter medo diante de uma aparente ausência de Jesus, porque Jesus não estava ausente, Ele não estava longe, Ele estava presente em todo o tempo. Jesus não apareceu no meio deles apenas para dizer eu estou vivo, mas para mostrar que era Ele mesmo. E fez questão de mostrar as suas mãos, as marcas das suas mãos, o seu lado, onde a lança tinha entrado para comprovar a sua morte. Ele fez questão de mostrar que era Ele mesmo, que era Ele, não era uma aparição, não era uma ilusão de ótica, era Ele que estava ali. Se há 3 dias Ele estava morto, agora Ele estava vivo e presente no meio dos seus discípulos, e tinha ido ao encontro dos seus discípulos para afastar todo medo. Assim como os discípulos, o que é que tem trazido medo às nossas vidas? Há 2 anos nós temos vivido à sombra de medos. Com toda certeza o seu coração ficou apertado diante de notícias, diante de casos, diante de pessoas queridas sendo internadas. Algumas não voltaram da internação. A pandemia nos trouxe pavor, nos trouxe medo. Medo da doença, medo de morrer. Ou aqueles que pegaram primeiro Covid lá atrás, antes de vacina ou qualquer outra coisa, e que havia tanta informação e tanto barulho. Se hoje nós estamos com tranquilidade, e talvez não estamos nem muito preocupados com a doença mais, esse não era o cenário há 2 anos. Há 2 anos nós estávamos com portas trancadas, ninguém presente aqui no auditório, apenas eu, equipe de louvor cantando para uma câmera, e pessoas do outro lado assistindo, cada um preso na sua casa e com medo. Medo de sair, medo de ir ao mercado, medo de cumprimentar o outro, medo do espirro do outro, da tosse do outro,
pegando dinheiro, passando cartão e tacando 1 litro de álcool, sem fazer o mínimo possível fora de casa, trancados. Nós estávamos há 2 anos atrás, trancados em nossas casas, em nossos apartamentos, em nossos quartos, com medo. Hoje o medo é diferente. Como eu disse, talvez não estamos mais com medo da doença, ou até mesmo com medo da morte. A gente sempre está, né? Nós temos medo de morrer sempre, mas talvez não estamos mais com medo da morte, mas outros medos vieram sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos com medo da situação financeira, estamos com medo do desemprego, estamos com medo da política, medo dos resultados, medo do cenário para o qual o Brasil está caminhando, medo diante das notícias e diante das situações que nos assolam. Talvez alguns ficaram com medo diante de uma possível 3ª guerra mundial, há alguns dias atrás, quando um país, um mega país, resolve atacar um país menor, apenas por luxo. E de repente há notícias, apesar de que o presidente dos Estados Unidos está mais morto do que vivo, né? Mas a gente olha e fica às vezes receoso, o que está acontecendo, o que pode acontecer, será que vou enfrentar? Eu vivenciei, e muitos aqui vivenciaram a Guerra Fria, a União Soviética e também os Estados Unidos, e talvez a gente olhe para trás e fale, será que isso vai acontecer de novo? Será que isso é possível? Ou seja, e aí de repente há uma disparada de moeda, de repente há uma disparada de petróleo, há uma disparada nos commodities, e aí a gente vai sofrendo com tudo isso, e você vai ao mercado, as coisas estão caras, o dinheiro que você comprava já não consegue comprar muita coisa, e aí você olha para o cenário caótico que nós estamos, e quantos de nós não ficam com medo? Qual é o seu medo hoje? Quais são os medos que assolam a sua vida? Talvez uma notícia que seja boa, é boa para uns, mas não é tão boa para outros. Depende do setor, pode ser bom, mas dependendo do setor, não é. Talvez a gente possa olhar para um lado só, olha, o dólar baixou, oh, coisa boa, mas tem gente que está perdendo muito dinheiro com isso. Tem o outro lado. E quando de repente sobe alguma coisa, a gente fala, meu Deus, subiu. Mas o outro lado está vibrando com isso. Eu lembro de um presbítero que eu tive, ele era vendedor de remédios, se eu não me engano da Axé, e representante aqui no Mato Grosso do Sul. Eu lembro que uma vez falei, rapaz, nós a gente tem que orar, né? Diante da situação, eu era pastor em Dourados e nós estamos vivendo um pouquinho da H1N1, e o drama e a dificuldade, a gente orando, né? E ele falou, pastor, eu até entendo a gente orar para que tenha menos doente, menos, né? Mas aí eu perco dinheiro, porque eu ganho dinheiro com isso. Quanto mais crise alérgica, quanto mais rinite, mais sinusite, mais seca, quanto mais vende de remédio, aí eu ganho mais dinheiro. Eu entendo a sua oração, mas o senhor também tem que entender o meu lado. É a época que a gente, no meu caso, é a época que a gente mais ganha dinheiro. Deu para você entender? O que é que tem trazido medo sobre a sua vida? Quais são os medos que vêm sobre o seu coração? Quais são os medos que têm assolado você? Aquilo que tem trazido pavor e tem trancafiado você, tem aprisionado você, tem paralisado você. Talvez um dos medos que estamos listando aí, talvez a solidão, talvez muitos estão se sentindo exatamente assim. Eu estou me sentindo só, como se ninguém estivesse ao meu lado, ninguém estivesse preocupado comigo, ninguém olhasse para mim, ninguém se preocupasse comigo. Quais são os medos que têm vindo sobre a sua vida? Mas o segundo detalhe, o último detalhe que me chama a atenção nesse texto, é a frase presente nos lábios de Jesus por 2 vezes. Jesus está ali no meio dos discípulos e diz, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Aquela não foi uma simples saudação como nós temos hoje às vezes na igreja. Hoje na igreja a gente diz, a paz, paz do Senhor, graça e paz. Aqueles são mais crentes, né? Graça e paz, a paz de Deus, irmão, a paz do Senhor, fique na paz, né? A gente tem várias expressões, jargões de cumprimento, mas aqui não é um cumprimento. Jesus não apareceu ali no meio dos discípulos e falou, agora eu vou ensinar um novo cumprimento para vocês, agora vocês vão chegar e dizer assim, paz seja com vocês. Não, não é isso. Não é um cumprimento, não é uma simples saudação. Jesus estava oferecendo paz para discípulos que não estavam em paz.
Simples. Eles estavam perturbados, inquietos. Estavam deste modo não só pelos acontecimentos da sexta-feira, pelas ameaças que poderiam sofrer por parte dos judeus, pelas mentiras que estavam sendo contadas, ou até mesmo pelas notícias que estavam chegando e eram confusas. E aí, com relação à ressurreição de Jesus, nós temos 4 evangelhos, e os 4 evangelistas contam histórias diferentes. Temos 4 evangelistas e 4 ressurreições diferentes. Você pode ler Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. Nós temos 4 ressurreições diferentes. 4 histórias diferentes sendo contadas a respeito da ressurreição de uma mesma pessoa. Mas a gente tem que chegar aos detalhes. E quando você olha para as narrativas a respeito da ressurreição de Jesus, todas as narrativas envolvem mulher ou mulheres. Mulher ou mulheres foram ao sepulcro na madrugada daquele primeiro dia da semana e encontraram a pedra fora do lugar. Mulheres foram ao sepulcro, ou mulheres foram ao sepulcro e encontraram o túmulo vazio. Mulher ou mulheres viram soldados desmaiados como mortos. Mulher ou mulheres viram anjo ou anjos, porque existe evangelista que diz um anjo, mas existem evangelistas que dizem 2 anjos. Ou o anjo estava do lado de fora, sobre a pedra, sobre a rocha que tinha sido removida, ou os anjos estavam dentro do sepulcro, no lugar onde Jesus tinha sido sepultado. Mas também diz que mulher ou mulheres viram o Senhor ressuscitado. Quando digo mulher, normalmente está se referindo a Maria Madalena. Maria Madalena, em alguns evangelhos, ela foi ao sepulcro, ela viu o anjo, ela teve a notícia, ela viu o Senhor e ela voltou para contar. Outros evangelhos dizem que além de Maria Madalena, outras mulheres estavam com ela. E aí também viram o Senhor ressuscitado, abraçaram os seus pés e adoraram o Senhor. Jesus incumbiu ou Maria Madalena ou as outras mulheres de irem até os discípulos e contarem a notícia. Mas, segundo Marcos, as mulheres ficaram com medo e não contaram nada. Segundo João, a única mulher presente na narrativa e que teve coragem de voltar e contar foi Maria Madalena. Segundo Marcos e Lucas, quando Maria Madalena contou a respeito da ressurreição de Jesus, os discípulos não creram nela e acharam que o que ela estava falando era loucura. Mas segundo João, Pedro e João, diante da fala de Maria Madalena, voltaram ao sepulcro para ver o que tinha acontecido. E chegaram lá, viram a pedra removida, viram os lençóis que tinham coberto o corpo e o rosto de Jesus dobrados e colocados no interior do sepulcro, mas não havia nada, não havia indícios da ressurreição de Jesus, não havia nada que apontasse onde o seu corpo estava ou onde o Senhor ressurreto estava. Enquanto estavam reunidos, segundo Marcos, 2 outros discípulos, Jesus tinha muitos seguidores, 2 seguidores de Jesus estavam a caminho do campo e ali receberam a visita de Jesus. Esses 2 a caminho do campo não tem relação com os 2 a caminhos de Emaús em Lucas 24. Marcos traz outra história. E aí esses 2 a caminhos do campo receberam a visita de Jesus. Jesus caminhou com eles, Jesus falou com eles. Nós não sabemos os nomes desses discípulos, mas sabemos que eles retornaram até Jerusalém, até o cenáculo, para dizer aos principais discípulos que tinham estado com o mestre, que Jesus estava ressuscitado, que Jesus estava vivo, mas os discípulos não creram neles. Quando eu falo que não tem nada a ver com os 2 do caminho de Emaús, é porque os 2 do caminho de Emaús, quando vão contar, segundo Lucas, vão contar para os discípulos, Jesus já tinha aparecido aos discípulos. E aí também eles dizem que Jesus já tinha aparecido a eles. Então, nós temos uma outra história de outros 2 discípulos. Mas quando você olha para tudo isso, olha a confusão. Mulheres vão, mulheres não falam, uma mulher fala, acham loucura, 2 discípulos aparecem, eles vão lá, não acham nada, não veem nada, só lençóis, a pedra removida. É uma confusão só, uma grande
confusão, e eles estavam perturbados diante de tudo isso. E aí, dúvidas surgem ao coração. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que Jesus ressuscitou? As mulheres disseram que viram. Maria Madalena disse que viu. Mas será? Aonde ele está? Onde que ele está então? Se roubaram o corpo de Jesus, onde está o seu corpo? Onde colocaram o seu corpo? Onde esconderam o seu corpo? Agora, se não roubaram o corpo, se de fato ele ressuscitou, onde então ele está? E não apenas dúvidas, mas incertezas, né? Porque se eu fosse um discípulo, um dos principais discípulos, a pergunta que eu faria é: por que Jesus não apareceu aqui para nós? Primeiro, nós somos os discípulos, nós caminhamos com ele durante 3 anos. Por que ele não apareceu a nós? Por que ele apareceu para as mulheres? Por que ele não veio até nós? Por que ele não ressuscitou lá de madrugada e já apareceu aqui no cenáculo para nós? Já não veio correndo para cá? Afinal de contas, nós estamos aqui desde quinta-feira. Por que ele não veio direto para cá para dizer: olha, fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque eu ressuscitei? Eu disse que ia ressuscitar, eu estou aqui, ressuscitado, e antes que comecem a falar qualquer coisa, eu estou aqui para que vocês tenham paz e tranquilidade no coração. Por que ele não apareceu até nós? Aí outras coisas começam a brotar, além de dúvidas e incertezas, culpas. Porque afinal de contas, quando Jesus foi preso e estava sendo julgado, os discípulos deram no pé. Quem é que ficou lá acompanhando o julgamento? Quem é que acompanhou a sentença de Jesus? Quem acompanhou Jesus pelo caminho? Quem acompanhou Jesus lá no Calvário? Quem estava aos pés de Jesus? Quem retirou o corpo de Jesus, ajudou a retirar o corpo de Jesus? Quem preparou o corpo de Jesus e ajudou no sepultamento? Foram os discípulos? Não, os discípulos fugiram. Mas quem estava presente em todo o tempo? As mulheres. Quando você lê os relatos da morte de Jesus, as mulheres estavam presentes, mas os discípulos tinham fugido. E aí talvez comece a surgir o sentimento de culpa. Nós somos culpados, porque nós dissemos que ficaríamos ao lado dele, mas nós desertamos, nós fugimos. Quando ele mais precisava de nós, nós saímos da sua presença, nós o negamos, nós o traímos, nós abandonamos Jesus, nós deixamos Jesus sozinhos. As mulheres estavam presentes. Será que é por isso? Jesus está com raiva da gente? Jesus está bravo conosco? Jesus está decepcionado conosco? Por isso ele apareceu para as mulheres, mas não quis saber da gente? Repare, quantas coisas provavelmente estavam passando na mente daqueles homens. Um turbilhão de dúvidas, de incertezas e de culpas. Mas a esses discípulos, Jesus aparece. A esses discípulos Jesus vai ao encontro, porque ele sabia da angústia que estava em seus corações. Jesus conhecia as dúvidas, as incertezas, Jesus conhecia a culpa que eles estavam carregando. Por isso Jesus foi ao encontro desses discípulos, e foi ao encontro dos discípulos para lhes oferecer paz. Vocês estão preocupados demais. Vocês estão nervosos demais, vocês estão ansiosos demais, vocês estão com medo demais, vocês estão perturbados. É por isso que eu vim aqui, para que vocês tenham paz, para que vocês tenham paz. Quando Jesus diz paz seja com vocês, Jesus estava querendo dizer: calma, está tudo certo, fiquem calmos. Está tudo certo, fiquem calmos, não precisam ficar desse jeito que vocês estão, não precisam ficar perturbados, não precisam deixar que essas dúvidas subam ao coração de vocês, não precisam se sentir culpados por nada, não precisam se sentir desse jeito que vocês estão. Eu estou vivo, eu disse que estaria vivo depois de 3 dias, eu disse que seria ressuscitado, e eu estou aqui, eu estou vivo. Sou eu mesmo, olhem para mim, olhem para as marcas que eu estou carregando. Eu não sou um fantasma, sou eu mesmo. É interessante que João relata que diante da aparição de Jesus, os discípulos foram tomados de alegria, mas Lucas diz que além dessa alegria, havia espanto.
E para provar que, porque os discípulos não acreditavam que aquilo que estava ali na frente era Jesus. E Jesus teve que pegar um pedaço de peixe assado, que eles estavam assando, e comer na frente deles para dizer: eu não sou um fantasma. Porque fantasma não come. Fantasma não tem carne e osso. Fantasma não come, sou eu mesmo. Jesus teve que pegar um pedaço de peixe e comer, para mostrar para os seus discípulos que ele não era um fantasma, que era real, que ele estava vivo, que ele estava presente ali no meio dos seus discípulos. Mas irmãos, assim como os discípulos, quantas vezes nós ficamos perturbados? Perturbados com notícias, aflitos com acontecimentos, nervosos com situações que nos assaltam. Quantas vezes nós deixamos dúvidas brotarem em nossa mente? Quantas vezes nós deixamos a culpa arrasar com os nossos corações? Quantas vezes? O que é que tem perturbado você? O que é que tem tirado a sua paz? E talvez algumas coisas tenham tirado a sua paz. Talvez você chegou aqui e está perturbado, está aflito, está angustiado, está nervoso, está ansioso. E aí talvez você me diga: pastor, mas se o senhor soubesse como é que as coisas estão lá em casa. Se o senhor soubesse como é que as coisas estão lá em casa. Se o senhor soubesse como é que está o meu relacionamento com meu marido. Se o senhor soubesse como é que está a situação lá com meu filho. Se o senhor soubesse como é que está a minha empresa. Pastor, se o senhor soubesse como é que está a situação financeira. Se o senhor soubesse, essa semana eu fui ao médico e as notícias não são boas. A doença, ela não regrediu, ela evoluiu. Se o senhor soubesse o que está acontecendo. Eu não sei. Provavelmente, a grande, esmagadora maioria de pessoas aqui, eu não sei nada. De um ou outro eu sei. Mas da grande, esmagadora maioria, eu não sei nada. Eu não tenho o poder de entrar aí na sua mente, no seu coração e saber o que você está passando. Eu não sei. De fato, eu não sei. É por isso que eu perguntei para você no início desse culto: você crê que Deus está neste lugar? E você disse amém. Eu não sei. Mas o Deus que está neste lugar, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe da sua história. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe daquilo que tem perturbado você. Talvez existam pessoas que estão te perturbando, situações que estão te perturbando, notícias que estão desestabilizando você. Você não dorme direito, você dorme à base de remédio, você não come direito ou está comendo em excesso, você não tem prazer, você senta na frente de uma TV e você não presta atenção no que está passando lá, porque a sua cabeça está girando em torno de tanta coisa, porque é isso que está acometendo você. O que é que tem tirado a sua paz? É alguém lá no seu trabalho que tem tirado a sua paz? É alguma notícia correndo lá nos bastidores da empresa que tem tirado a sua paz? É o cenário político que tem tirado a sua paz? São as projeções que são feitas que tem tirado a sua paz? O que é que tem tirado a sua paz? É uma doença, uma enfermidade? É uma situação lá no seu trabalho? É uma situação na sua casa? É uma situação aqui na igreja? É uma situação... O que é que tem tirado a sua paz? O que é que as pessoas poderiam dizer assim: nossa, essa pessoa era tão alegre, ela era tão feliz, mas ela está tão para baixo, ela está tão murcha, ela está tão deprimida, ela está tão cabisbaixa. O que está acontecendo com ela? Eu não sei, talvez o que esteja acontecendo com você, mas o Senhor sabe. É por isso que Ele veio ao seu encontro nessa noite, para dizer para você: eu estou aqui para te dar paz. Diante daquilo que você está vivendo, pare de viver desse modo, com essa situação, desse jeito,
Pare de deixar isso te perturbar ou te prejudicar. Eu estou aqui para te dar uma paz que o mundo não pode dar, mas eu estou aqui para te dar uma paz. Ele está aqui como Ele prometeu que estaria. Quando Ele estava se despedindo dos seus discípulos, Ele disse para os seus discípulos: eis que eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Vocês estão me vendo subir agora. Eu vou subir aos céus. Os seus olhos não me verão mais. Vocês não me verão mais. Mas eu estarei com vocês todos os dias. Você não está sozinho. Talvez é isso. Você veio aqui nessa noite exatamente porque você está se sentindo só. E aí Deus vem ao seu encontro para dizer assim: você não está só. Você não está sozinho, eu estou com você todos os dias. Eu estou presente com você todos os dias. Você está no carro, eu estou com você. Você acorda e coloca lá o seu chinelo, eu estou com você. Você vai para o seu trabalho, eu vou com você. Você vai enfrentar os dramas e dificuldades, mas eu caminho com você. Você nunca está sozinho. Foi isso que Ele prometeu aos seus discípulos: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por isso que eu estou aqui, você está aqui, e o Senhor está neste lugar. Ele está aqui para dizer para mim e para você: você não está sozinho. Pessoas podem te abandonar, pessoas podem virar as costas para você, pessoas podem te desapontar, pessoas podem te ferir, pessoas podem trazer aflição e angústia sobre você, mas você não está sozinho, porque eu estou com você, e estou com você todos os dias. Se semana passada você aprendeu a respeito do amor de Deus, Ele não apenas te ama, mas Ele também vem para te consolar. Ele quer te consolar. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, você que está triste, preocupado, ansioso, cheio de angústias, de medo, você que não está bem, e você sabe que não está bem, porque notícias e situações têm abalado você. Eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos cantar aqui. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Tem a mesa aqui, mas não se preocupe. Você pode esparramar para lá, você pode ficar aqui, você pode esparramar para o outro lado. Mas eu quero ter essa oportunidade de orar com você e por você nessa noite, em nome de Jesus, enquanto nós cantamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Declare isso. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Ou na paz, oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo
quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Venham para cá. Venham para cá. Mais alguém? É para o Senhor, isso é para você essa palavra, é para o seu coração, é diante das angústias que vocês estão vivendo, é diante dos dissabores que vocês estão vivendo, é diante daquilo que está acontecendo com você. Talvez tenha trazido tanta perturbação, e você tem caminhado por esses dias e falava: como eu era feliz e não sabia, como eu era realizado, não sabia. Que coisas têm vindo sobre a minha vida e têm tirado essa paz e têm trazido medo ao meu coração. Pai, obrigado por aquele cenáculo, obrigado pela vida dos discípulos que ali estavam, homens que caminharam com o Senhor e que, apesar de terem caminhado contigo, estavam com medo. Tinham visto o Senhor, tinham estado com o Senhor face a face. Durante 3 anos aprenderam contigo, mas estavam com medo. Medo diante das situações, medo diante das mentiras, das acusações, medo diante da ausência do Senhor, medo. Eles estavam perturbados, eles estavam preocupados, eles estavam aflitos naquele lugar que dias antes tinha sido lugar de festa, de celebração, de comer, de beber, de se alegrar, de rir. Agora eles estavam ali, e alguns dias ali estavam com medo e não estavam em paz. Algumas pessoas, ó Deus, aqui vieram à frente, pessoas que vieram para dizer: Deus, eu estou assim, é dessa forma que eu me encontro. Existem coisas, situações que têm vindo sobre a minha vida. São notícias, são situações, são doenças, são diagnósticos, são problemas, dificuldades, coisas em casa, coisas no trabalho, coisas na empresa, na minha vida financeira. Situações, ó Deus, que têm destruído comigo, têm arrasado a minha vida, têm me impactado, têm tirado a paz, têm tirado a minha tranquilidade. Eu não tenho dormido bem, eu tenho tomado remédio, nunca fiz isso, eu estou agora tomando remédio. Eu não consigo ver solução, eu não consigo ver resposta, eu não consigo enxergar o Senhor, eu me sinto sozinho, desamparado. Pessoas viraram as costas para mim, ninguém quer me ajudar, ninguém conversa comigo, ninguém me orienta, ninguém está perto, e nem o Senhor eu sinto perto de mim. Talvez, Senhor, são essas pessoas que estão aqui nessa noite dizendo isso. Eu me sinto assim, Senhor, assim como aqueles discípulos.
eu me sinto da mesma forma. Eu preciso do Senhor. Obrigado porque o Senhor foi ao encontro dos discípulos. Obrigado porque o Senhor foi ao encontro daqueles homens para tirar todo o medo, para mostrar a sua presença, para mostrar que o Senhor estava vivo, para mostrar que o Senhor era real, para mostrar que o Senhor tinha resposta, que tudo estava no controle, que o Senhor estava presente, estaria presente em todo o tempo. E também que o Senhor, ó Deus, venha nessa noite ao nosso encontro, exatamente para dizer isso, para nós não nos preocuparmos, para nós não ficarmos ansiosos, não ficarmos nervosos, não ficarmos aflitos, não deixarmos, ó Deus, que essas perturbações dominem as nossas vidas, porque o Senhor está presente, o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor está ali ao nosso lado o tempo todo, nunca nos deixou, nunca vai nos deixar, nunca nos abandonou. O Senhor está sempre presente conosco. Que a gente possa sentir essa paz, que o Senhor possa derramar sobre nós essa paz, uma paz que excede todo entendimento humano, que guarde o nosso coração e a nossa mente no Senhor, que a gente possa caminhar em paz na Tua presença, seja com a vida dos Teus filhos, além do diagnóstico, além das notícias, além das situações, além daquilo que possa trazer aflição à vida deles, que eles possam, ó Deus, sentir essa presença e saírem deste lugar, assim como os discípulos ficaram, que eles possam sair deste lugar em paz, na paz do Senhor. Seja com a vida dos Teus filhos, Deus. Nós abençoamos a cada um deles, e nós queremos, ó Deus, que realmente todo esse espírito de angústia, de aflição, de dissabor caia por terra em nome de Jesus, e que eles sejam abençoados plenamente na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus.